Então, pessoal, hoje nós voltamos com as nossas catequeses à distância. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós iremos tratar sobre as parábolas que Jesus ensinava. Então, vocês devem estar se perguntando o que são parábolas. Bem, a parábola, pessoal, é um tipo de comparação. Jesus, quando veio à Terra, veio para deixar muitos ensinamentos, muitas verdades sobre a vida eterna, Então, ele comparava elementos do campo, por exemplo, sementes, pedras, espinhos, o próprio campo. Ele comparava estes elementos com os ensinamentos que ele queria dar. Então, por isso a parábola é uma história, onde Jesus compara elementos do campo, elementos ali do meio, porque vocês sabem que Jesus morava no meio de um povo que vivia de agricultura, o trabalho de cultivar alimentos, hortaliças no campo. Então a parábola é uma história onde Jesus compara os elementos do campo com os seus ensinamentos, para poder transmitir esses ensinamentos. Desse modo, então, ele vai usar a imagem do semeador, do campo, da semente, dos espinhos e até mesmo das pedras. Então, nós devemos estar nos perguntando por que Jesus falava em parábolas. A gente já sabe que parábola é uma história onde ele compara elementos do campo, as pedras, as folhas, as árvores, as sementes, os semeadores, com ensinamentos de vida eterna, com seus ensinamentos, com a sua palavra. Quando Jesus veio, que veio nos dar diversos ensinamentos, que veio deixar para nós o Evangelho, ou seja, a boa notícia, porque vocês se lembram que o Evangelho é uma boa notícia, uma boa nova. Então, quando ele queria dar essa boa notícia, explicar esta boa nova para o povo daquela região que vivia de agricultura, de plantar e de colher, ele usava elementos familiares àquele povo. Por exemplo, toda a vida que ele falava que ele vinha deixar os ensinamentos de Deus para aquele povo, ele falava que ele era o semeador que veio semear uma semente. E que semente era essa que Jesus estava semeando? A sua palavra. Então vocês veem que ele compara elementos do campo com palavras de vida eterna, palavras do Evangelho, da boa notícia. Ele fala que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que o reino de Deus é como um fermento. Coisas que eram habituais, que eram familiares, fermento, mostarda, semente, árvore. Coisas que eram familiares e habituais aos homens do campo, que Jesus ensinava. Então, quando a pessoa, aquele trabalhador, aquele agricultor, tivesse contato com a semente, ele se lembraria do que Jesus ensinou para ele. Nossa, então Jesus ensinou para mim, o agricultor dizia, que aquela semente se parece com a sua palavra. Ele também é um semeador como eu, só que eu semeio para colher frutos e Jesus semeia a sua palavra, a palavra de Deus. Então, toda vida que o agricultor ia trabalhar com uma árvore, se lembrava de alguma história que Jesus contou, se lembrava da história da semente, se lembrava da história que Jesus Cristo explicava alguma coisa utilizando uma árvore, Então, pessoal, ficava mais fácil para ele compreender as verdades do Evangelho, a mensagem do Evangelho. Por exemplo, para vocês compreenderem melhor, existe a parábola do joio e do trigo, uma história que Jesus contou para explicar algumas coisas do Evangelho. Jesus contou que um certo homem tinha plantado no seu campo várias sementes de trigo, que é uma coisa boa. A gente sabe que trigo é de onde vem o pão, a gente faz pão com trigo. Então o homem plantou um campo inteiro de trigo. Só que quando este homem foi dormir, o seu inimigo, para fazer a maldade, foi lá naquele campo e plantou o joio. Pessoal, para quem não sabe, o joio é uma coisa ruim e venenosa que cresce, pode estragar o trigo. Se alguém comer o joio, passa mal, fica muito doente, porque é venenoso. Então, quando começou a crescer, o joio, começou também a crescer o trigo. E aí, os servos daquele fazendeiro que plantou o trigo, ficaram se questionando: Senhor, mas tu não tinha plantado somente trigo? O que é que esse joio está fazendo aqui? Então o fazendeiro se atentou que
enquanto ele não estava na fazenda, lá naquele campo, um inimigo veio e plantou, né, lá no meio do trigo, que é uma coisa boa, aquele joio, né? Então, o fazendeiro muito esperto, né, aquele homem, disse assim: olha, façam o seguinte, quando crescer inteiramente o trigo e crescer inteiramente o joio, vocês vão ver o que é trigo, que é algo bom, e vocês vão ver o que é joio, que é algo ruim. Então vocês tirem o trigo e guardem, né? E usem para fazer o pão. E o joio vocês amarrem tudo e joguem fora para ser tocado fogo, né? Para dar fim àquele joio. Tirem o trigo que é bom, põem no fogo o joio que é ruim. E foi isso que os homens fizeram. Mas o que é que Jesus quis ensinar com isso? Ele queria ensinar, né, como ele comparava a semente com a sua palavra, que ele e os apóstolos plantaram no coração do homem uma semente tão boa quanto o trigo, né? Uma semente que dá frutos abundantes, que dá frutos de vida eterna, de vida e vida em abundância, né? Ou seja, muita vida. Então, Jesus Cristo, quando planta aquela semente no coração do homem, é uma semente boa. No entanto, quando o homem dá bobeira, né, quando o homem vacila, o inimigo vai até o coração dele e planta uma semente de maldade, pessoal. E aquela semente de maldade acaba crescendo junto com aquela semente boa que Jesus plantou, né? Então Jesus destaca que o inimigo é muito astucioso, né? Ele é muito esperto. Quando Jesus planta uma coisa boa, ele planta lá do lado uma coisa ruim, né? Então vejam que o trigo Jesus, né, comparou, porque o trigo é o símbolo dos fiéis que escutam a palavra de Deus. Se você é uma pessoa que escuta a palavra de Deus, guarda ela dentro do seu coração e, consequentemente, aquele fiel que guarda a palavra de Deus no coração tem a graça de Deus ao seu lado e tem os dons do Espírito Santo, você é o trigo, né? O trigo é aquela coisa boa, o símbolo dos fiéis que escutam a palavra de Deus. Mas não se enganem, porque o inimigo também planta, né, o joio, pessoal, que é a maldade, né? O joio é o símbolo do pecado, né? Significa os pecados que estão espalhados, as pessoas que pecam, né? E que estão às vezes no meio da gente, né? Pessoas ruins que estão no meio das pessoas boas, né? Para confundir, né? A gente vê que no mundo hoje em dia, Jesus Cristo ensina coisas boas e o mundo, né, por meio do maligno, ensina coisas ruins, né? Ensina a gente a pecar, a fazer muita maldade. Então, por isso que essa parábola se chama a parábola da cisânia. Cisânia significa cisão. Cisão é a mesma coisa que separar. Porque Jesus Cristo contou, né, quis explicar com esta historinha lá do agricultor, do fazendeiro que plantou o trigo e veio o malvado e plantou o joio, que quando ele voltar a sua segunda vez, né, vocês sabem que Jesus já viu a primeira, mas volta a segunda vez, né, quando Jesus voltar, ele vai separar quem é bom e escuta a palavra dele, tem dentro do seu coração a graça e os dons do Espírito Santo, vai separar também quem é ruim, né, quem é pecador, né, quem Jesus Cristo chama até de filho do maligno, né, esses pecadores que só escutam a voz do maligno. Né. Então, por isso que é a parábola da cisânia, ou seja, da cisão, da separação. O trigo será levado com ele e o joio, o mal, será queimado, né? Que é o símbolo da condenação eterna, do fogo eterno, da tristeza eterna, né? O joio não escapará, o trigo vai ser levado, mas o joio será desprezado, né? Será posto no fogo, né? Assim explica Jesus. Então, como devemos comparar a parábola com a nossa vida, né? Nós devemos ver, será que eu estou recebendo de bom coração a semente que a igreja planta, né? Que me dá pelos meus catequistas, que todo dia escuto a palavra de Deus? Será que estou guardando ela no meu coração para dar bons frutos? Ou estou dando frutos ruins porque não estou escutando a palavra de Deus? Então é assim que a gente compara a nossa vida com aquela parábola que Jesus contou. A gente vê se a gente é um fruto bom, né? Um trigo que vai ser levado junto com Deus, né, com Jesus Cristo, ou se a gente é um joio, né, malvado que vai ser desprezado, né? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Nós temos aqui um exemplo de 42 parábolas, mas não vamos analisar uma por uma, tá ok? Espero que vocês tenham gostado, que fiquem com Deus, que guardem a sua palavra no coração, né? E escutem bem, porque depois
Jesus Cristo vai ver conosco quem é joio e quem é trigo. Quem é trigo não tem como ir para o céu, mas quem é joio, quem guarda essas palavras de Jesus Cristo de vida eterna no coração, tem a vida eterna e chega até o céu. Tá bom, pessoal? Até mais e um abraço. Igreja